Hoje é um dia especial e o tema é especial, né? Eu quero frisar que apesar de tudo que a gente está vivendo, nós precisamos construir essa alegria sagrada. A alegria sagrada, ela não é um assinte contra as coisas que estão no nosso exterior, né? Não é um desrespeito, não é um desprezo, não é uma alienação, né? Ao contrário, a alegria sagrada é um grande processo que a gente busca construir mesmo em meio a estruturas externas que não condizem nem nos ajudam, porque a verdadeira alegria, gente, como diz um dos nossos grandes avatares, né, que eu sempre lembro aqui, que vive no nosso coração, Paramahansa Yogananda, tem uma música que eu já, acho que até semana passada que cantei com vocês, alegria sempre nova, alegria a gente constrói ela lá dentro da gente. E essa alegria sagrada que a gente encontra em nós, constrói dentro de nós, né? Que ela mesmo nos momentos que a gente tem dor, sofrimento, ela vai e ela vence. Essa alegria, ela tem poder criador da realidade. Estou fazendo essa paráfrase pela alegria aqui, porque o que eu busco aqui, eu sempre digo para vocês, é ser um bom canal, o canal menos atrapalhador possível, o canal que possa transmitir aquilo que os nossos amigos que estão à nossa volta, trabalhando, né? Nós somos aqui um pontinho de luz numa cadeia enorme de grafos, de pontos de corrente que está circulando em volta do mundo, apesar desse aparente conflito, da prevalência, da ignorância, da treva, da polaridade, enfim, de tudo aquilo que a gente não acredita ser o melhor, né? Apesar de tudo isto, esse processo está acontecendo, vocês podem ter certeza. Nós fazemos parte, não tenhamos dúvida, estamos construindo um trabalho juntos. Então, como receptor desse processo, como aquele que recebe, procura ser o melhor canal possível, atrapalhar o menos possível, veio a esse tema de falar dessa alegria sagrada. Nós precisamos entender que a alegria sai de lá de dentro de nós. Ela não pode depender de fatores externos. O grande segredo da iluminação, eu cheguei à alegria por causa do Buda, né? A figura do Buda é uma figura muito significativa para todos nós. Aliás, os avatares, eles compõem um grande colar, como se fosse um grande conjunto de ensinamentos que se unificam, cada um deles abordando um aspecto dessa realidade. E o Cristo sinalizou isso muito bem quando ele veio. Ele disse, na verdade, foi que ele vinha, outros já haviam vindo, e que outros virão fazendo as obras que não são do ego, são obras que ele referencia ao Pai, ao Criador, e por que não, hoje a gente vai falar muito disso, eu espero também da Mãe, do Pai e da Mãe divinos, né? As obras, quando nós estamos iluminados, não vêm do ego, vem desta nossa conexão com a nossa realidade verdadeira, que é una, que é unificada, apesar de diversa. Existe uma grande diferença entre a diversidade e o conflito, entre a diferença. Diversidade é completamente diferente de diferença, a diferença leva ao conflito. A diversidade existe, mas por trás da diversidade estará sempre a unicidade, o uno, que se congrega nos mistérios, que a gente apenas começa a vislumbrar, esse uno se congrega com o infinito. Mas eu falava do Buda, e o Buda, ao passar por várias fases, né, da sua riqueza inicial, abandonando aquele castelo da onde ele estava ali fora de qualquer realidade, ele vai fazer todo tipo de busca espiritual, com penitências, com dor, com sofrimento, fazendo todos aqueles preceitos que estavam vigentes na sua época, numa Índia, não havia Índia, mas naquele território onde havia a civilização védica, a civilização hindu, extremamente distorcido pela religião oficial da época. Buda consegue perceber que a espiritualidade está no que eles chamam o caminho do meio, mas não é o meio em cima do muro, é o caminho do meio que faz com que as polaridades, como no Teiji taoísta, se complementem numa velocidade que as transformam na unidade. Ou seja, Buda compreendeu que o caminho do meio é um caminho dinâmico, não um caminho do meio estático. E Jesus disse muito bem, eu prefiro que alguém seja preto ou branco do que seja cinzento.
Mas o ideal é que nós façamos com que o preto e o branco, como no Teidi, sejam preto e branco e ao mesmo tempo sejam uma coisa só, né? Quem conhece o símbolo do Tao vê lá que lá dentro do Yang tem a semente do Yin, e dentro da figura negra que representa o Yin está a semente do Yang, e os dois são um. E hoje, 19 de março, é o aniversário do Buda. Eu não queria deixar então de ressaltar que esse grande avatar tem para nós um símbolo muito grande. Esse caminho do meio está relacionado a uma alegria, a uma paz interior, porque nós construímos isso de dentro para fora. Se nós estamos dependentes de fatores externos para ficarmos alegres ou felizes, nós vamos estar sempre dependendo do karma. E o que esses nossos avatares nos ensinam é que nós temos força para romper laços kármicos. Não só nos ensinaram, como nos deram um caminho, nos deram instruções. O Cristo diz: fazei as obras que eu faço. Ele não disse: acreditem em mim, me venerem, me digam que eu sou Deus, me ponham no altar, mas façam tudo diferente do que eu faço. Ele nunca disse isso. Em nome dele se fez e continua, infelizmente, continua se fazendo, né? Muitas atrocidades. Mas fazer as obras dele é buscar essa realidade infinita, é buscar a luz infinita e realizá-la. E com isso, não é sofrimento que ele preconizou, nem ele, nem Buda, nem nenhum avatar. Não é dor, não é pecado, não é penitência. É luz, é vida, é amor. Isso é o verdadeiro amor. Agora a gente daqui a pouco vai conectar com a nossa homenageada, não. Com essa luz, porque a conexão com ela traz a presença dela, Rita de Cássia. A alegria é sempre nova, ainda que nós estejamos passando tudo que nós estamos passando. Essa alegria não é alienação, não é desprezo, não é ofensa às coisas que estão acontecendo fora. Pelo contrário, quando alguém tem essa alegria, ele respeita, ele trabalha por todo aquele que sofre, ele tem compaixão. A verdadeira alegria é irmã da verdadeira compaixão. Se a gente pode dizer assim. E eu queria hoje voltar a falar dessa que para nós particularmente, né, quando eu digo nós, não só para mim, mas eu fui apresentado a ela pela minha avó materna Judite, numa infância já muito tenra, e depois fui encontrá-la de frente, né, vou começar até com um comentário pessoal. Quando cheguei ao lar de Frei Luiz e descobri que o nosso querido irmão Luiz da Rocha Lima era devoto e afilhado de Rita de Cássia, que o salvara no nascimento, um parto difícil de Maria da Paz, e que o médium Gilberto Arruda, né? Aliás, o outro médium também, em lembrança dele querido, nosso querido Ivan Castro, fazia aniversário ontem, dia 18. E nós aqui vamos depois, no final, lembrar e pedir pela partida desse mundo de uma companheira também do lar de Frei Luiz, a Helena Gazola, né, que deixou esse mundo ontem, que ela foi e vai ser amparada. Vamos conectar também as nossas orações a ela. Mas eu encontrei Rita de Cássia com essa plenitude de presença dentro do lar de Frei Luiz quando lá cheguei. Já tinha por ela um carinho enorme. Eu tive a felicidade, um sinal que jamais deixou a minha alma, de ao ser convidado pelo nosso querido irmão Luiz da Rocha Lima por uma reunião de materialização, a primeira que eu fui, né? Eu fui movido por aquela não curiosidade, não, confesso que havia um pouco, mas o mais de tudo aquela ansiedade de estar perto de algo que certamente marcaria, como marcou a minha vida toda, né? E naquela primeira reunião de materialização, eu, sentado numa cadeirinha ao lado do Ronaldo Gazola, que hoje certamente recebeu a sua companheira Helena Gazola no mundo espiritual, a recebeu ontem. Ronaldo sentado ao meu lado e ao lado do corredor, né? As materializações do Frei Luiz se davam num santuário muito grande, uma sala grande que cabe perto de 100 pessoas. E eu ali sentado, Gilberto na cabine, nosso irmão Luiz da Rocha Lima comandando os trabalhos, e de repente a sua voz, a voz de Rocha Lima emocionada, diz: Santa Rita está aqui materializada. Eu olho, né, eu não estava nem de olho aberto, e vejo
à frente da porta da cabine, uma figura feminina vestida de hábito monacal. E esse hábito oscilava entre um branco prateado e um azul celeste. A luz pura iluminou o santuário inteiro. E Rita de Cássia veio caminhando. Havia como se fosse um auditório de cinema mesmo. Havia um corredor central entre duas fileiras de cadeiras. E aquele ser iluminado veio chegando até perto de mim. E não sei de onde ela tirou uma quantidade enorme de um perfume que tomou a minha cabeça, o meu corpo inteiro e molhou inclusive o braço do nosso querido irmão Razola, que era muito dinâmico, e eu estava lá pela primeira vez no Frei Luiz. E quando eu fiquei todo molhado de perfume, a minha vozinha já estava doente, já pronta quase para partir para o mundo espiritual, eu só pensei em guardar aquela roupa e levar para ela, que foi o que eu fiz, e fiquei quieto, porque eu tinha começado o dia levando uma bronca no vestiário, porque eu não soube como me conduzir, então aqui falei, eu não vou falar nada, que o perfume caiu em cima de mim, fiquei realmente muito quieto. E o Gazola, que já estava na casa, há bastante tempo, saiu, olha, meu braço ficou cheio de perfume, porque o braço dele estava colado aqui com o meu, e ele realmente tomou um perfume no braço dele, E eu saí com aquela coisa, eu falei, gente, irrita para mim, com aquele sinal, eu acho que ela me investiu ali de uma responsabilidade que eu certamente não soube cumprir, e procuro até hoje saber cumprir, lutando com as minhas dificuldades. Isso para mim naquele momento não foi nenhuma bênção, nenhum sinal de grandeza, ao contrário, eu fiquei muito quieto para entender o que é aquilo, levei a roupa para minha avó, que ficou bem depois daquilo, ainda por um bom tempo, ela foi desencarnar só para o final daquele ano, ela já estava pronta para partir, mas ficou mais meses conosco, ela que foi e continua sendo uma guardiã da minha alma, mas aquele fenômeno com Rita deixou marcada a minha vida, e eu depois tive a oportunidade de vê-la outras vezes materializada, tanto no Frei Luiz, quanto na casa de Padre Pio, através do Nelson. E aí eu pergunto, isso é privilégio? Não. Não é privilégio de modo algum. Conviver com um ser dessa grandeza, um ser desperto, um ser cósmico como é Rita de Cássia, ter este presente da sua presença perto, significa só entender o que isso significa como mensagem, para que nós possamos também realizar aquilo que nos cabe fazer. Cada um de nós nesse mundo tem efetivamente um trabalho a fazer. E a coisa mais bela é quando nós compreendemos que a gente pode fazer isso unidos, que nós não fazemos nada sós. Ninguém fez nada só, nem o próprio Mestre, nem Buda. Todos tiveram companheiros que trabalharam junto, que expressaram juntos. A unidade pertence a consciência infinita criadora, acima de tudo, acima de todas as nossas diferenças, mas presente nas nossas diversidades, iluminando as nossas diversidades para que nós possamos compreender a unicidade por detrás disso tudo. Então, quando a gente recebe algo que nos chama a fazer esse tipo de trabalho, a gente tem que estar sempre entendendo que nada disso é elogio ou privilégio, pelo contrário, é sempre um chamado a nós buscarmos o entendimento de que tipo de ação temos que fazer, que tipo de movimento temos que fazer. E o nosso grande movimento nessa casa de Padre Pio está exposto no nosso lema, viver a divindade, viver Deus, que é Pai e Mãe. E esse nome é um nome na língua portuguesa que, na verdade, ele não é que limita um pouco a percepção, porque a divindade é infinita, e hoje a gente está aqui para falar de Rita e para falar da sagrada luz feminina, do sagrado feminino que habita nesta criatura. Então vamos lá, gente. Que Rita nos abençoe, que nos ilumine, que ela esteja presente com todos nós que aqui estamos, com todos os nossos amados, com todas as nossas intenções, seja qual for a nossa afinidade vibratória com o catolicismo, com o espiritismo, não existe isso, esses ismos vão ceder espaço à grande percepção da unidade. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa batalha. Mas Rita de Cássia, nesta encarnação, porque ela teve outras e outras e outras muito para trás, inclusive na época do próprio Cristo, e antes mesmo do Cristo, no povo hebreu,
perto de Moshe e depois antes também, é uma entidade de luz, de muita consciência desperta, mas que vem ao mundo novamente numa Itália completamente dividida. Era uma época muito dura, né? Naquele momento, havia efetivamente tomado posse da consciência humana uma religião que veio a dominar consciências, veio a dominar de uma forma política, que foi o catolicismo romano, visto por um viés político, sacerdotal, que nós temos falado aqui. Essa visão é uma visão do ego, que se espelha em todos os tempos. Na época do Buda eram os sacerdotes bramânicos, que tomavam dinheiro das pessoas, que ficavam à frente da... E o Buda foi um reformador, né? Na época de Krishna, enfim, por aí, na época do Cristo, os sacerdotes do Templo de Jerusalém. E naquela época era o catolicismo romano, que estava há uns 200 anos, desde o final do século XI, ganhando poder político, e já encontrando uma resistência muito grande. Havia então, naquele momento, o ano que Rita encarna no mundo, que abre os seus olhos, é o ano de 1381. Já então no século XIV, nós já estamos falando então de 300 anos onde a Igreja Católica começava já a se divorciar do hebraísmo, porque houve um tempo muito interessante, né? A gente sabe disso ali no Andaluz, onde a Cabala, o sufismo e o cristianismo estavam muito juntos, mas ali naquele momento não, havia sim um papado muito forte, com um viés político, um sacerdotismo, né? Que obrigava as pessoas, que falava que você pecava, que falava que você tinha que pagar culpas, que você só tinha felicidade no outro mundo e que tinha que dar toda a sua energia material para a igreja, né? A igreja ficava com os bens materiais para você ter bens espirituais. E naquele momento, em 1381, já se estabelecera uma reação a esta visão, por meio de um imperador do Sacro Império Romano Germânico, Frederico II. E havia naquele momento, na Itália, e principalmente no centro da Itália, a Rita de Cássia nasce na Úmbria, a terra dos santos, a terra de Francisco de Assis, a terra de Nicolau de Tolentino, a terra de Benedetto, São Bento, a terra de Chiara de Montefalco, de Ângela de Foligno, santos e mais santos. A Úmbria é um lugar abençoado. Ela nasce no meio das montanhas Umbras. Vocês não imaginam, eu tenho a aventura de ter conhecido Cássia, em italiano, Cássia, né, em português. E é no meio de montanhas que a gente não acredita. Para chegar hoje, são estradas muito boas, mas a gente vai serpenteando entre montanhas e aquilo fica ali num vale, meio no meio das montanhas. Imagina naquela época. Rita nasce nesse ano em meio a um confronto entre dois partidos. O partido vinculado ao Papa Guelfo, chamado Guelfi em italiano, e o partido de Ghibellini, os ghibellinos, vinculados à tradição que vinha desse imperador Frederico II, que já desencarnara há muito tempo. A briga se dava principalmente na cidade de Firenze, Florença, onde uma cidade muito poderosa que se transformara numa cidade-estado que confrontava Roma, e os ghibellinos e guelfos brilhavam e aquilo se estendia. E a Úmbria passou a ter ali, né, um reflexo disso nas suas cidades, nos seus locais, e Rita nasce, então, não nasce especificamente em Cássia, ela nasce na região de Cássia, numa espécie de um distrito a 6 quilômetros chamado Rocca Porena. Eu vou falar disso porque é muito interessante, porque nós vamos falar de Rita como a expressão do poder do sagrado feminino e procurar falar dela da mesma forma como nós já falamos, fizemos inclusive um encontro em Mendes, há 4 anos atrás, para falar da verdadeira face, muito mais brilhante, muito mais bela para nós de Francisco de Assis. Eu quero fazer um pouquinho isso hoje com Rita de Cássia para vocês. Então, Rita nasce nessa cidade, não cidade, mas uma localidade perto de Cássia, a 6 quilômetros exatos, chamado Rocca Porena. Rocca é a pedra, Porena. Eu vou sinalizar esse nome porque Porena é a transformação em italiano do nome Porrinus, Porrinus ou Porrinas em latim, que vem de quê? Vocês sabem de que vem esse nome?
Rocca Porrina, de uma grande, eu diria uma grande Wicca, né? Uma grande vidente, uma grande feiticeira, conhecida da época do início da República Romana, Porrina, que morava nessa região e tinha à sua volta toda a região era muito inóspita, toda uma comunhão, uma comunidade de mulheres sagradas. E eram respeitadas, imagina, inclusive numa sociedade patriarcal, como era a sociedade romana, Porrina e suas seguidoras, na época do Império, da República, final da República, do início do Império, eram muito respeitadas pelos seus conhecimentos da magia sagrada, pelos seus conhecimentos da cura com ervas, pelos seus conhecimentos de uma espiritualidade que derivava de uma espiritualidade sagrada, né, etrusca, que era aquela região ali antigamente dominada pelos etruscos, e que os romanos respeitavam muito, né? Elas eram chamadas as sibilas em latim. Eram aquelas mulheres sagradas, as vicas, que conheciam a espiritualidade, que faziam com que o sagrado feminino mostrasse a sua face verdadeira. Bem, eu estou comentando isso porque, vejam bem, Rita nasce naquele local onde Porrina havia construído a sua comunidade. Alguns mil anos, mil e poucos anos antes. E nessa localidade, até hoje, para quem vai a Rocca Porrina atualmente, visitando, fazendo uma peregrinação a Cássia e os seus lugares, vai ver lá uma grande gruta que fica exatamente em cima da casa onde Rita nasceu e viveu com o seu marido, vou falar um pouquinho disso agora, e um local onde ela se utilizou muito. Vejam que coisa interessante. Pois bem, nasce ali Rita. É interessante como a hagiografia dos santos tende a fazer uma coisa como que para mitigar, para botar o santo com uma cara de santo. Eu sempre falo isso muito aqui, santos são pessoas como nós, e que bom que são, porque tem dentro deles a energia divina, da mesma forma que temos nós. Vamos ver isso daqui a pouco também na vida de Rita, como vimos na vida de Francisco de Assis. Rita, nascida ali, filha não de pobrezinhos camponeses, como vocês vão ver em muitas, se vocês forem ler livros, que viviam no campo, né? E que eram pobrezinhos, porque, infelizmente, às vezes o catolicismo tende a levar a pobreza para um lugar que ela não deve estar. A pobreza no mundo existe para acabar, né? Ela existe como uma doença social, ela precisa ser curada. Então a gente não pode privilegiar o pobre no sentido absoluto. É claro que na pobreza a gente encontra muita cura, muitas pessoas encontram, mas não é preciso, não é necessário, não é certo. Então, não era pobre. Os pais de Rita, Antônio Lotti e Amata Ferri Lotti, eram um casal e ele era juiz de paz. Vejam bem, numa comunidade deflagrada. Eu falei dos guelfos e dos gibelinos. A briga ali era intensa, em Cássia, refletindo o que eu contei para vocês das brigas entre Florença e Roma, entre os partidários do Papa e os partidários de Firenze, ainda vinculados a Frederico II, do Império Sacro Império Romano Germânico. Ora, Rita nasce ali, e Rita já nasce desse casal, um juiz de paz, que lidava com as famílias ricas do local, que entravam em briga entre si. Havia partidários dos guelfos, havia partidários dos gibelinos. E ela já cresce com a sua característica de sacerdotisa, trazendo toda aquela tradição das sibilas, da própria Porrina. Rita mostra desde a sua infância e da sua juventude uma personalidade muito forte, um poder muito grande, né, mostrando como mulher o quanto o sagrado feminino pode se expressar, uma mediunidade já bem grande e uma devoção muito grande ao sagrado. Ela, já desde o início, ela luta com uma ideia, porque naquele tempo ir para um convento era um dos objetivos de qualquer menina, entre ir para um convento e fazer um movimento de busca. Ela conhecia desde cedo pela sua mediunidade e pelas tradições locais as ervas que curavam, né, vindas da tradição milenar das sibilas romanas. Conhecia todos os segredos que se misturavam à visão católica.
cresce como menina linda que era, como mulher, e um determinado dia, ela numa cidade, ela vê uma pessoa, um rapaz, salvar uma criança, olha para aquele rapaz e sente por ele uma grande atração. Vai reencontrá-lo depois na casa de uma amiga, esse rapaz se chama Paolo Mantini, por quem ela havia se sentido atraída e que de forma recíproca se apaixona por ela também. Eram de classes diferentes, apesar do pai de Rita ser um juiz de paz, o pai de Paulo era Ferdinando Mantini, era uma das pessoas mais poderosas de casa. Não podia dar casamento, ainda que o pai de Rita fosse um juiz, uma pessoa, não existia classe média naquela época, a burguesia estava começando, mas não era alguém que fosse o ideal para casar. Mas os dois eram tão apaixonados, não chegou a ser Romeu e Julieta não, mas foi algo que levou e finalizou-se num casamento. Gente, olha que beleza, e olha a força dessa menina, olha a força dessa jovem. Ela conseguiu fazer com os movimentos do seu espírito que Ferdinando Mantini aceitasse ela Margherita, que era o seu nome de batismo, Rita era um apelido, o nome é Margarida, Margherita, Rita. Ela conseguiu que se casassem os dois, e se casaram por amor. Então vejam que ela já começa rompendo paradigmas. Numa época em que se fazia casamentos de arranjo, Rita consegue se casar por amor, e não é nada daquela criatura que ficava não querendo casar, que o pai quis casar com o cara e não quis, não foi nada disso. Ela foi, se apaixonou por Paolo Mantini, e Paolo Mantini por ela, e os dois conseguiram casar. O Paulo era um cara que, apesar de apaixonado por ela e ela por ele, era um sujeito completamente divorciado dessa visão espiritual que ela trazia consigo. Ele queria guerra e ele saía, como ele era um guelfo, e brigava com os gibelinos e saía, era um sujeito violento. Mas Rita viveu com ele uma vida plena de sexualidade, baseada no amor. Ela viveu uma vida plena como mulher e deu a Paulo 2 filhos, que ela amava muito. E ainda assim, porque eu estou querendo ressaltar isso aqui, porque a gente tem dentro ainda da visão, que infelizmente foi imposta no Ocidente pela Igreja Católica, uma visão de sexualidade como algo vinculado a energias baixas. A sexualidade verdadeira jamais foi isso. Nós falamos isso de Francisco de Assis. Francisco de Assis, o que ele viveu em termos de sexualidade foi tentando se tapar com peneiras pela Igreja Católica, mas isso mostrava a energia poderosa que tinha em seu espírito. Ele era homem, então ele fez. Rita não pôde fazer isto, como fez, mas o seu sagrado feminino se expressou intensamente dentro da sua vida matrimonial com o seu marido. Ela viveu uma vida matrimonial intensa, lhe dando 2 filhos e vivendo intensamente essa energia sagrada que é a sexualidade. E havia também nela essa energia sagrada, para a gente falar agora numa visão mais oriental, que ascendia pelos seus chakras e chegava a se fundir com a energia superior, fazendo com que a unicidade se expressasse em Rita. E ela conseguiu, com muita oração, fazer com que Paulo, que era um sujeito violento, um sujeito que agredia, muitas vezes até ela mesma, mas a quem os dois se amavam apesar disso tudo, mas ele tinha uma visão completamente distorcida de vida, ela conseguiu transformá-lo. E ele deixou aquela vida de sair pelo mundo para brigar, para fazer isso, para aquilo, para seguir as decisões da família, que era a família Mantini, que ele comandava a Cátia e brigava com outra família dentro de Cátia, que era a Ghibellina, e assim a coisa ia. E ele deixou completamente aquela vida pelo amor que ele tinha por ela e pela força que ela fez surgir, e fazer com que aquela vida se transforme. E viveram ali algum tempo numa comunhão de amor com seus 2 filhos. Só que Paulo tinha traçado uma trilha que veio lhe cobrar. E aqueles seus antigos companheiros, os seus antigos inimigos, acabaram numa emboscada assassinando Paulo. E quem anda por Cátia, a gente andou naquelas montanhas, vê que o que não falta ali era lugar para emboscado, e ele foi emboscado e assim assassinado. E Rita se vê com os seus 2 filhos, Jan, olha que nomes bonitos, eu gosto de falar assim, não é por nada, é só para falar os nomes
dos dois filhos de Rita, alguns falam que eram gêmeos, Giacomo e Paulo Maria, eram seus dois meninos. Giacomo é Tiago, é Jacó, é São Tiago. Então ele tinha o nome de São João e Tiago juntos, Giacomo, e Paulo Maria, né? O nome Paulo pelo pai e Maria em homenagem à mãe, a nossa Mãe Santíssima, a quem nós nos devotamos nesse mês, que é o mês de Rita. Os dois filhos ficam nas suas mãos e, ao crescer, influenciados pelo avô paterno, querem vingar a morte do pai. E aí existem algumas versões, né? A versão de que Rita, ao ver que os dois vão se transformar em vingadores, pede a Deus que os leve, é a versão mais divulgada dentro da tradição católica, e ela se sacrifica e eles desencarnam de uma febre e acabam sendo levados porque ela preferia que isso acontecesse, que eles morressem do que eles matassem. Existe uma versão que eu acho mais real, que esses meninos se integram realmente à sanha vingadora do pai, do avô, o pai de Paulo, e começam aquilo, e Rita consegue, de repente, fazer com que eles fossem acolhidos num convento. Ela consegue transformá-los também. E eles, nesse convento, tratando de leprosos, acabam contraindo, né, uma infecção aguda, e nessa infecção aguda desencarnam. Não importa qual foi a versão, mas esse movimento deixa a Rita uma mulher fisicamente só no mundo. E agora vai começar a sua saga. E essa é a grande saga que muitas vezes, apesar da devoção, né, que Rita tem hoje no mundo inteiro, né, isso eu quero falar sobre isso também, o espetáculo que é e o que demonstra isso para nós, a saga de Rita vem de antes dela chegar ao convento. É muito interessante. Rita está só no mundo. Seu marido foi-se e foram os seus dois filhos. O que ela faz? Ela se recolhe à sua casa e ela passa a meditar, isso ainda em Rocca Porrena, naquela gruta onde a Porrina, a Sibila romana de 1000 anos atrás, que conhecia as curas sagradas das ervas, das bruxarias, né, poderosas do conhecimento do mundo espiritual, ela passa a meditar nessa gruta, que até hoje é uma gruta grande, que está atrás de onde ainda está a sua casa. Né? Ainda existe lá em Rocca Porrena a casa onde ela habitou. E nessas meditações ela começa a ter um movimento de iluminação. E mais, existe ainda em Rocca Porrena o chamado scoglio, que é um pico enorme, né? Uma agulha quase, por isso chama-se scoglio, espinho em italiano, e Rita subia aquilo. Hoje, quem vai lá para fazer uma peregrinação, para visitar, tem uma escada que sobe, e subindo na escada já é difícil. Imagina naquela época, ela vai até o alto, onde ela ficava em meditação. Então vocês imaginam o que essa mulher não conquistou na sua conexão com a espiritualidade, mirada na figura do Cristo, na figura da mãe do Cristo, de Maria, o que ela não conquistou com a sua espiritualidade. E assim, depois de algum tempo, ela perde o seu marido, já por volta, vamos assim, perto dos seus 30 anos. Depois ela toma uma decisão, e ela vai para Cássia, e vai pregar. Imagine uma mulher, né, ir para a rua, fazer uma pregação pela paz, pregar a união daquelas famílias que brigavam, mostrar que a paz era muito mais construtiva do que qualquer conflito. Foi tida como louca, ridicularizada, acreditaram que ela tinha ficado louca porque tinha perdido o marido e os filhos, mas ela mostrava que não, aquilo não era loucura. E ela mostrava essa alegria sagrada, aquilo era a explosão do sagrado feminino dentro dela. E ela passou, depois de um tempo, a ser procurada no seu local, Rocca Porrena, 6 quilômetros de Cássia, na gruta onde ela ficava atrás da sua casa, para tratar as pessoas, para dar ervas curativas, para dar conselhos. E efetivamente funcionava, porque nós estávamos ali na presença de uma criatura que despertava dentro de si essas energias. E vou fazer agora um parêntese muito importante, porque ela descreve isto. E ela não chegou especificamente a escrever, mas existe
recolhimento de informações que ela comenta que, imagine, ela era criada dentro de uma tradição católica que naquele momento estava ali já oprimindo completamente a consciência coletiva ocidental. E ela descreve que tinha sonhos sexuais muito intensos, porque ela tinha dentro dela essa energia sexual que ela expressara no seu casamento. Ela experimentara o prazer físico como algo conectado ao prazer espiritual. E ainda agora, mesmo naquele momento em que ela estava ali meditando, se entregando naquela gruta, né, da Porrina antiga, eu estou falando sempre muito disso por causa do sagrado feminino transcendente a religiões, meditando no escolho, ela tinha a energia sexual ainda presente, que se apresentava na forma de sonhos, e ela ficava movida pela sua tradição cultural, extremamente movida para penitência, né? E aquela penitência ficava conflitada dentro dela, porque ela sabia que não era isso. E ela passou muitos anos lutando contra isso, indo para Cássia confrontar as famílias que brigavam, curar as pessoas com as suas ervas, fazer verdadeiros e belíssimos sermões, belíssimas instadas, né, a pessoas para que elas entregassem a sua vida à espiritualidade. Ficou conhecida naquele momento e aí, em um determinado momento, ela tentou chegar. Cássia é uma cidade pequena até hoje e havia no local um convento de freiras agostinianas. Vai entrar em cena um dos grandes padroeiros de Rita, e a quem certamente ela está ligada por outras encarnações, o grande Agostinho de Hipona, o Agostinho, Santo Agostinho, que também vivera uma sexualidade intensa e que transformara isso num movimento espiritual que levou ele a se tornar o santo que nós conhecemos. O convento de Agostinianas, e aquela província toda pertencia aos agostinianos, era uma das figuras, um dos monumentos, mas um dos prédios, um dos locais mais respeitados da cidade de Cássia. Era muito antigo. E Rita começou a tentar entrar no convento. Eu faço uma pergunta para vocês, quem quiser, dou um doce para quem acertar a resposta, se ela foi aceita ou não. Quem conhece a história sabe, mas quem não conhece pode apostar, claro. Imagine o seguinte: uma viúva que tinha experimentado a vida sexual, não reprimiu em nenhum momento, teve uma vida maravilhosa com seu marido, com seus 2 filhos, como frutos disso, que não tinha dinheiro. Naquele momento ela tinha uma casa, mas não tinha nenhum dote para trazer para o convento, porque os conventos aceitavam também com esse critério, e que era na cidade conhecida como alguém que tinha uma mistura de tradições cristãs católicas com tradições das sibilas romanas, das mulheres sagradas, das wiccas, daquelas que eram conhecedoras dos mistérios da magia das plantas, da magia da lua, da magia do sol, da magia da terra, da magia dos elementos. Imagina se o convento ia aceitar uma pessoa dessas. Não. E ela foi e batia na porta e negavam, e ela continuava com o seu movimento. E aí começou a se recolher as suas meditações, tanto na gruta da Porrina, como no escolho em Roca Porrena, nome derivado de Porrina. Quem está entrando aí pode não estar entendendo muito, mas eu estou levando a história de Rita para que nós entendamos quão poderosa é a consciência desse ser de luz e quão poderoso é o seu amor. Bom, passam-se algum tempo, alguns anos, Rita, por volta dos seus 30 e poucos anos, meditando na sua casinha, só, uma bela noite, ela num estado de oração profunda, ouve chamar do quintal o seu nome: Rita, Rita, Marguerita. E vai ver quem é. Quando ela chega lá fora, ela toma-se de surpresa, porque estão lá, materializados, São João Batista, Santo Agostinho
e São Nicola, ou Nicolau de Tolentino, que é menos conhecido quando a gente fala esse nome, mas que era um santo que viveu um pouco tempo antes dela, no século XIII, desculpem, e que era um grande médium de efeito físico também, um grande taumaturgo, como se fala na linguagem católica, curador. Nicolau de Tolentino, João Batista e Agostinho eram seus 3 protetores. Ela possuía uma ligação espiritual profunda, como eu disse, com Santo Agostinho e com São João Batista. E se extasia de vê-los ali, materializados. E eles dizem assim, fazem assim para ela não falar nada, assim, vem comigo. Santo Agostinho toma a sua mão. E ela começa a caminhar, andando, descendo da sua casa, entrando numa trilha, isso era noite, madrugada, ninguém na rua. Cássia. De repente ela descreveu isso depois, ela sente um torpor e sente como um leve empurrão nas costas e perde a sua consciência. Estamos falando de Roca Porena, 6 quilômetros de Cássia. Ela vai recuperar a sua consciência, deitada no pátio do convento de Cássia, preservado. O convento está preservado até hoje, quase integralmente como era naquela época. Ela toma um susto, corre para a porta e pela parte de dentro um tranco enorme, uma tranca daquelas de madeira, cerrado, o convento todo trancado. Ela olha, não vê ninguém, se apavora, fica nervosa, porque de repente ela tomou aquele empurrão, foi posta em Cássia, e ela fica rezando e ajoelhada e rezando, e o dia vai amanhecendo e as freiras começam a acordar para cumprir os seus rituais, e quase sempre rituais vazios, não estou querendo julgar, mas imaginem, né? Que ele reza e tal. E quando dão de cara com ela, que isso? O que aconteceu? E primeira reação, uma reação negativa, mas quando vão ver, a tranca estava no lugar, como é que ela entrou? Ela conta a história, e aí não teve como negar. Não houve como se negar. E a Rita é aceita então no convento. Mas não foi tão fácil assim, né? De repente, puxa, o que aconteceu? O que aconteceu ali, vamos fazer um parêntese aqui, gente, para a gente que aqui tem condição de explicar isso. Foi um fenômeno de efeito físico que é conhecido depois, foi reconhecido intensamente depois, quando se estudou isso no século XIX por Kardec. Um dos grandes, nós vimos, quem compartilhou com a gente Boiúna, eu não sei aqui, das 60 e 80 pessoas que estão conosco, quem participou na Boiúna de materializações, viu o corpo do médium Gilberto se desmaterializar e se rematerializar muitas vezes. Outro grande médium, o médium Mirabelli, né, o médium paulista, se desmaterializava numa sala e aparecia materializado na outra. Então esse é um fenômeno perfeito. Primeiro que mostra que vivemos num mundo que acreditamos ser de matéria, que é um mundo de ilusão. A matéria é apenas um aspecto que deriva da substância máter e única de toda a criação, o espírito, nas suas diversas dimensões vibratórias. Mas nós continuamos acreditando que matéria existe, continuamos vivendo presos com a nossa consciência nesse mundo. Rita já estava liberta, apesar de não ter os instrumentos que nós temos hoje. Ela tinha só a sua própria natureza e o seu próprio conhecimento ancestral, mas socialmente, culturalmente ela não tinha nada. Ela tinha o catolicismo e as suas tradições, sim, essas um pouco mais, mas ela, médium que era, é levada ao convento. E lá ela começa, no primeiro momento, a ser, ainda que aceita pelas freiras, ela começa a ser tratada como uma subalterna. E davam a ela as piores tarefas. Lavar, secar e uma das coisas que fizeram para tentar ridicularizá-la foi mandar que ela regasse um galho seco. E ela todos os dias fez isso. De uma planta morta. E era uma roseira. Até que um dia, para o espanto de todas as freiras, aquela roseira voltou a florescer. Outro grande milagre, no sentido bom dessa palavra, e que até hoje, essa roseira até hoje está lá no convento de Cássia, elas vão reproduzindo as freiras, e é uma roseira também, como em Assis, lá aquela roseira que São Francisco se jogou em cima depois de uma tentação sexual, e os espinhos se transformaram, né, era um espinheiro e virou uma roseira que não tem espinhos. A roseira de Rita no convento de Cássia também não tem espinhos. Ela um dia foi cercada por abelhas
em meditação, e as freiras viram que aquelas abelhas não faziam mal a ela. E essas abelhas fizeram casa no convento. E até hoje existe no convento essa espécie de abelhas sem ferrão e que sai na primavera perto do dia 22 de maio, onde se faz uma grande festa, né, para Rita de Cássia em toda a cidade. Agora com a pandemia isso não acontece, né, infelizmente, mas essas abelhas existem e a roseira existe. E ela começou a fazer coisas e foi conquistando as freiras. Por quê? Porque é um espírito que tem dentro de si luz, alegria, amor. E, gente, não há outra força na realidade cósmica capaz de realizar tanto quanto estas forças derivadas da consciência criadora infinita. E no caso de Rita, que fundia perfeitamente o sagrado feminino, a conexão ao hieros gamos, ao casamento com o Pai dentro de si, fazendo surgir um amor espontâneo que se irradiava em cada palavra, em cada olhar, em cada gesto de humildade, de compreensão. Isto não há força mais poderosa que esse amor. Esse amor deriva para uma alegria e deriva para um processo de cura. E ela passou a compartilhar com as suas companheiras os seus conhecimentos das ervas e foi crescendo no convento e foi tendo dentro do convento aos poucos um respeito e no final da sua vida, porque depois que ela pôs os pés ali dentro naquele momento milagroso, ela só saiu desse convento nos 40 anos que ela lá ficou, quase 40 anos, uma vez para fazer uma peregrinação a Roma e a Assis, a pé. Já idosa, já com mais de 60 anos. Só saiu essa vez. E aí a gente se pergunta, que poder é esse que uma criatura pode canalizar, pode expressar, tendo nenhum contato? Teve sim, naquele período anterior em que ela fez aquele movimento na sua cidade, fez a paz entre as duas famílias, a família do seu falecido marido e a família que era inimiga dele. Mas ali em Cássia, no meio das montanhas da Úmbria, depois dentro do convento, com mais ninguém. Que poder é este que transforma esta criatura em Santa Rita da Cássia, Santa Rita de Cássia e do mundo inteiro? Esse poder que gera-se no silêncio, que não se gera em obras ostensivas necessariamente, porque Rita fez obras sim, enquanto estava fora, mas depois que ela põe os seus pés no convento pelas mãos de João Batista, de Agostinho, de Nicolau, só saiu, repito uma vez, não recebia ninguém, mantinha-se o tempo inteiro em meditação e oração. Então ela fez a obra sagrada, ela fez a obra do movimento poderoso, da iluminação, como diz Gandhi. O ser que iluminas, como disse o Buda, reflete essa luz no mundo inteiro. Isto já é uma obra. Isso é uma obra crística. Se a gente faz com que esta obra se associe a obras externas de amor, de caridade, aí é um nirvana dos nirvanas. Como fez Buda, como fez o Cristo, mas ela como mulher não poderia fazê-lo. Mas mesmo sem fazer, fez, como disse Bhagavan Krishna. Ainda que a gente não haja, quando nós estamos com a consciência desperta e preenchida pela presença divina, nós estamos operando, ainda que em silêncio. E a operação se faz pela meditação e pela oração, e foi isso que Rita fez por 40 anos dentro do seu convento. Por que a gente vê a imagem de Rita, né? Eu vou mostrar a vocês aqui, com aquela chaga na testa e a coroa de espinhos, como ela é representada na mão, né? Por que nós vemos a imagem iconográfica católica ser feita assim? Porque Rita rezava, e até hoje no convento existe lá um afresco, à frente de uma pintura de Cristo crucificado. E naquela época o catolicismo fazia já uma associação muito grande com a paixão de Cristo, o seu sofrimento,
né? E fazendo com que aquilo pudesse se transformar num veículo de luz, é uma forma também. E ela, um determinado momento em que, em grande estado de meditação, sente como se fosse destacado um espinho da coroa, por isso a coroa de espinhos é representada nas mãos de muitas das suas imagens, e cravar-se na sua testa. Ela fica com uma chaga aberta que jamais fechou até as vésperas, aliás, fechou uma vez. Quando ela saiu para peregrinar com as irmãs em Roma, a chaga fechou, ela foi a Roma, Assis, voltou, a chaga abriu. E 2 dias antes dela desencarnar. Assim como as chagas das mãos de Padre Pio, que se fecharam 2 dias antes dele desencarnar. Essa chaga, ela tinha um cheiro muito desagradável. E as irmãs evitavam se aproximar dela, apesar de terem por ela um respeito muito grande, porque emitia esse cheiro muito desagradável. É muito interessante isso, é como se ela limpasse o karma ali, né? É assim que eu vejo, né? De muita gente, nesse trabalho intenso de orar, de meditar, de fazer os seus trabalhos, de se entregar ao divino, de se entregar à Mãe Santíssima. Quando ela desencarna, no dia que ela desencarna, a chaga passa a emitir um perfume materializado que tomou conta do convento inteiro. E até hoje, em muitos momentos, na igreja que é construída depois que ela só foi canonizada muito tempo depois, viu, gente? A santidade de Rita é tão fantástica que ela é espontânea. Ela se torna uma santa conhecida no mundo inteiro e só foi ser canonizada pelo Papa Leão no século XIX. Olha que coisa fantástica isso, né? Foi beatificada, mas não foi, mostrando que santidade é algo que se espelha num campo, podemos até usar essa palavra sem medo, né? De não linearidade, que se espalha pelas consciências sem que haja até um conhecimento. Como é que aquela santa, dentro de um mosteiro encravado na Umbra italiana, se transforma numa santa do mundo inteiro? Pela luz que emanava e emana desse espírito, pela consciência desperta que ela expressa, pela ligação do sagrado feminino com o sagrado masculino, que eu recuo um pouquinho aqui, tem muita gente, eu vejo que está assistindo, que vai e volta. Rita viveu uma vida plena de sexualidade com seu marido e depois continuava no que ela interpretava como tentações, mas era apenas essa energia sexual que ela depois soube derivar com intensidade. Mas eu arrisco a dizer, ela só pôde ser a santa que foi, ela só pôde expressar essa energia poderosa de luz que curava e que fez se transformar naquele ser que dentro de um local fechado criou todo esse halo de santidade, esse campo de santidade à sua volta, porque ela soube viver a energia em todos os seus níveis. Se ela não houvesse, como Francisco de Assis, como Agostinho, Santo Agostinho, vivido a sexualidade intensamente, ela não teria sido capaz de viver a espiritualidade como ela viveu. Porque a energia sagrada, feminina e masculina, quando se fundem dentro da pessoa, fazem com que nós entremos na categoria das consciências superiores. Só entra na categoria da consciência superior aquele que entende a energia unificada que move os universos e que move a cada um de nós e que santifica essas energias, que faz com que elas se transformem num veículo de luz e cura para qualquer um. Na verdade, esse é o grande desafio desse nosso século. Nós continuamos desprezando, deturpando, vituperando a sexualidade. E ao mesmo tempo, por outro lado, buscando uma iluminação, uma santidade que não é verdadeira, continuamos reprimindo a sexualidade. Nenhuma dessas visões é verdadeira. Rita é um exemplo para nós de como esse processo integrado pode gerar algo muito maior do que a repressão dessas duas coisas. É lógico que é um desafio, porque os nossos caminhos kármicos estão atrelados a um desentendimento do uso dessa energia. Temos feito muito mal, essa energia está muito disponível para nós, para o ser humano, então para a raça humana, a um toque, né? Ao contrário dos animais, que fica vinculada pelas repressões hormonais nos períodos de cio, essa energia está pronta para ser usada e nós a temos usado mal, nós temos usado para conquistar pelo ego, para desfazer, para agredir, para ferir.
Rita não. Rita usou para construir dentro do seu matrimônio e intensamente fez, e depois, quando seu marido partiu, continuou sentindo aquela energia intensa e fez com que essa energia aos poucos fosse se transformando nesse casamento sagrado dentro dela mesma. E isto é luz, isto é um sinal para nós, e a nossa sociedade só vai ser curada quando nós entendermos isso. O masculino e o feminino estão dentro de cada homem e de cada mulher. Por isso é que a gente vê a diversidade de gêneros acontecer, né, transcendendo os aspectos físicos, porque isso está no espírito e ela precisa ser unificada dentro de cada um de nós. Ela precisa ser sacralizada dentro dos nossos templos interiores, para que o mundo possa ser curado, efetivamente curado. É isso que é necessário para nós, assim eu vejo, gente, sem querer impor a nenhum de vocês que está compartilhando comigo esse momento hoje, né? Que nós falamos de Rita de Cássia na sua grandeza, porque esse movimento sagrado, responsável, maduro, de uma sexualidade, há um grande espírito, Pietro Baldi, no século XX, que falou com muita clareza disso. Ele muito bem fez dizendo o seguinte: a sociedade é sexófoba, no sentido de que ela usa o sexo só para, né, ao mesmo tempo ela usa para destruir, para atrair, para conquistar, para prender, enfim, tudo. Ela tem que se transformar numa sociedade sexófila, no sentido de que o sexo é sagrado, e cada um de nós traz dentro de si as duas polaridades. E Rita de Cássia construiu dentro dela essa força de luz, porque ela soube viver isso. E depois no convento, ela vive isto dentro da sua oração, da sua meditação, construindo, ela, Rita de Cássia, uma ponte tão grande de luz que ela é cognominada da Santa dos Impossíveis. Por quê? Porque dentro dela existe uma conexão crística que é capaz de trazer e atrair para ela situações kármicas, resolver parcialmente, aliviar karmas, fazer com que esta unidade funcione e, portanto, tantos milagres ela faz, no sentido milagre que a gente, acha que é uma coisa fora da realidade da natureza. Não, o milagre é a natureza verdadeira da criação. Nós vamos chegar ao estado do milagre, Deus permita, assim que a consciência humana estiver desperta. O que nos parece milagre hoje vai ser natural, porque é uma lei da natureza, já disse Kardec, e todos aqueles que no século XIX começaram a entender, o que é a natureza, muito além daquilo que nós vemos com o nosso sentido, muito além da expressão física. Pietro Baldi fala disso, Rita expressa isso, e nós estamos a caminho de perceber, e por isso ela se tornou capaz de fazer tantos milagres, pelo amor poderoso que ela construiu dentro de si mesma, pela luz que ela construiu dentro de si mesma. Quando Rocha Lima nos falava de Rita de Cássia, como sua madrinha, como Gilberto, e quando nós vimos o que vimos, e depois continuamos a ver a sua manifestação de luz, quando a Rita se materializa, nós todos nos transformamos. A gente é tocado por aquela alegria sagrada que Yogananda diz e chama de alegria sempre nova. É uma alegria que está independente dos fatores externos, que não despreza os fatores externos, ao contrário, que irradia de dentro para fora para transformar a tristeza que está lá fora, curar a tristeza que está lá fora, ter a compaixão, como teve o Buda, por aquilo que está lá fora. Nós precisamos construir dentro de nós mesmos esse grande movimento. E Rita é uma bússola para isso. Ela nos faz encaminhar para o Cristo e para a Mãe Santíssima. E aí, gente, só para continuar um pouquinho então mais da história dela, ela nessa final da vida, já então admirada pelas freiras, ainda que ainda estivesse com aquela chaga, ela já está no final da sua vida e ela diz assim, era inverno. Vejam que ela nasce e desencarna no mesmo dia, 22 de maio. E era inverno, maio já é primavera, mas ela já estava doente no inverno, e ela diz para uma companheira sua, diz assim, vai na minha casa lá em Rocaporena, ela estava em Cássia, 6 quilômetros, e vai no quintal, pega uma rosa para mim e um figo,
E aí o pessoal, as freiras, ela já está delirando, né? Estamos em pleno inverno. Como é que uma figueira pode dar fruto ou uma roseira dar flor? Mas ela insiste. Vão lá, vão lá. Para fazer a vontade dela, as freiras pedem alguém, ou vão elas mesmas, elas não podiam sair, mas alguém foi lá. E o que eles encontraram? A rosa plena, aberta, vermelha, e o figo madurinho numa árvore seca. Veja que coisa interessante. Rita faz o espelho daquilo que o mestre, utilizando a mesma planta, a figueira, um dos seus evangelhos, está descrito nos evangelhos de Marcos e Lucas, diz, quando encontra uma figueira seca, ele diz que devia estar dando frutos e não estava. Ele diz, jamais coma-se fruto de ti. E a figueira que estava sem frutos seca. Rita, como que para fazer uma contraparte feminina naquele momento extremamente masculino, intenso do Cristo em Jesus, a dizer, olha o karma agindo, né? Você não dá fruto? Então vai secar, vai sair para o fogo do inferno eu já falei aqui, que é a purificação kármica através das encarnações, e o fogo do Espírito é a contrapartida da luz, da graça, do fogo que não queima e que nos reconstrói, mas naquele momento o Cristo estava sendo muito intenso, kármico, jamais coma fruto de ti, e os apóstolos ficam, como é que você fez isso? E ele disse assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês farão um monte ir daqui para lá. O que faz Rita? No inverno vai buscar um figo numa figueira seca. E mostrando o amor do sagrado feminino, ela permite que as suas companheiras vejam no inverno uma figueira seca dar um fruto. O amor funde-se. O masculino e o feminino transformando-se naquilo que dá vida, como o próprio Cristo deu a vida. Cristo foi expressão das duas coisas, do feminino e do masculino. Em cada momento do seu... Quando ele em Jerusalém se comparou a uma galinha que queria trazer os seus pintinhos debaixo do braço, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis se reunir sob as minhas asas. Era o Cristo falando, não era Jesus de Nazaré. E Rita diz, vai buscar o figo e vai buscar a rosa. E lá estavam os dois materializados no inverno. Um milagre, mas um milagre que mostrou o seu poder para que nós pudéssemos também aprendermos a nos conectar a esse campo sagrado, poderoso, curador, transformador, renovador do milagre. Nas nossas vidas e nas vidas daqueles que compartilham conosco essa caminhada. Nós todos somos, como diz Santo Agostinho, que é um dos protetores de Rita de Cássia, que viveu também a sexualidade em todos os seus níveis e nos mostrou o seu caráter sagrado, como diz Santo Agostinho, não sejais cristãos, sejais outros Cristos. Nós fomos criados como seres, imagem e semelhança do Criador, para construirmos a cristicidade em nós, para despertarmos a budicidade, se vamos falar do Buda, né? Mas a natureza divina em nós. Temos que ser, sim, outros Cristos, femininos e masculinos, unificados nesse processo sagrado do hieros gambos, do casamento sagrado, que se dá dentro de cada ser. E sacralizar as energias sexuais, sem condená-las, sem reprimi-las, transformando-as numa fonte geradora de luz que une o céu e a terra. E Rita sabia perfeitamente disso e conseguiu, mesmo dentro de todas as limitações sociais e culturais que viveu no século XIV, deixar essa luz acesa que transforma ela na Rita de Cássia e do mundo inteiro. Eu queria, então, aproveitar esse tempo para fazer com mais calma o trabalho que nós temos feito aqui. Então, eu só queria então ressaltar como um modo prático. Vejam como a oração é importante, a verdadeira oração. Não é simplesmente a oração ritual formal, mas a oração como um canal de conexão, aliada, irmã, siamesa da meditação.
né? A oração mais fala, mais busca, a meditação mais ouve, mas as duas se fundem, como nós temos 7 orifícios no nosso crânio, né? Que são os 2 olhos para ver, mas o olho único é aquele olho invisível que nos faz conhecer a verdade, fundindo os 2 olhos físicos como uma ponta de um triângulo. Temos 2 ouvidos e temos uma boca e 2 orifícios nasais. Nesses 7 orifícios, nós vamos construindo as pontes para ouvir e falar, e o nosso coração, como santuário interno, ilumina e faz com que o nosso corpo reflita em toda a plenitude o corpo sagrado do Cristo, o corpo crístico, que é a união de todos nós como células vivas de uma comum união, pode se refletir no nosso próprio corpo. Então, toda a comunidade de células físicas, de estruturas sutis, que a nossa consciência, ainda presa no karma, governa, pode ser liberta pelo despertar da nossa consciência crística. E aí o tempo fica subordinado a nós. Mas para isso é preciso saber orar, é preciso saber meditar, seja qual for a escola que nós escolhamos. Existem muitas formas, não se precisa aprender nem achar que uma é melhor do que a outra. Grandes mestres nos deixaram sinais. O próprio Cristo, lá nos Evangelhos está, e Jesus se retirava ao monte para meditar. Podemos entender isso de diversas formas. Na forma literal já é bela, ele realmente subia, né, a lugares elevados para ficar ali meditando e orando, e a oração é o alimento da alma, a meditação é o transbordamento da alma, é abrir os nossos canais, as duas são isso. E também o Cristo subir ao monte e a nossa consciência subir ao monte para meditar. E hoje eu quero fazer usando um salmo, gente, que é muito interessante, e usando meio uma espécie de uma magia, no bom sentido da palavra, que a Kabbalah nos permite fazer. Mas o salmo tem grandes códigos aqui dentro. De cada letra, como tem a Torá, como tem o Evangelho, cada letra codifica uma fonte de energia, uma fonte de informação divina que pode ajudar a nos conectar com os estados superiores de consciência. É um instrumento de trabalho. Então, os salmos possuem segredos e um poder muito grande, que é o que eu estou tentando compartilhar com o trabalho de vocês, aproveitando hoje que estamos conectados com Rita de Cássia, né? Que eu repito, que eu tive a graça de poder ver na minha primeira materialização no lar de Frei Luiz. O que eu quero compartilhar com vocês hoje? Um salmo muito especial, até porque Rita nasceu no dia 22 de maio, e 22 são as letras hebraicas do alfabeto hebraico, que é esse alfabeto sagrado que a gente procura lidar aqui nos Salmos. Então, pensando nisso, eu hoje quis compartilhar com vocês o poder que existe no Salmo 119. O Salmo 119, em hebraico, tá, gente? Em hebraico, ele tem 22 capítulos, chamamos assim. Um para cada letra do alfabeto hebraico. E cada um desses capítulos em hebraico possui 8 versículos. O número 8 é o número do milagre. Porque, vejam, os ciclos materiais se compõem de 7 movimentos. E aí a oitava seguinte é sempre um padrão vibratório superior. Nas 7 notas musicais e por aí vai, né? Nas 7 cores, depois começa a ultravioleta, que a gente não enxerga, mas sabemos que os padrões são repetidos em 7. O 8, na tradição, qualquer tradição espiritual nos fala que o 8 deitado é o infinito, e o 8 é sempre, né, o shmone, em hebraico, é aquele que dá o passo além do 7. E o Salmo 119 tem para cada uma das letras hebraicas 8 versículos. E aí a gente pode pegar, como cada um corresponde a uma letra, cada capítulo, eu posso pegar as letras e pegar palavras hebraicas, compor com as letras hebraicas a palavra e ir lá no Salmo 119, não sei se eu estou sendo claro, e pegando, por exemplo, a palavra lev, que é fácil, coração. Tem 2 letras, a letra Lamed e a letra Beit. Se eu quiser fazer algo profundo para o amor,
eu leio no Salmo 119 o equivalente à letra Lamed, que está lá, e a letra Beit, a segunda letra. E aí eu puxo a energia do amor. Eu vou ler hoje porque nós estamos num mês muito poderoso, o mês de Sivan, que é o mês do Pentecostes, inclusive o Pentecostes cristão está chegando, que foi no Shavuot hebraico que os apóstolos de Cristo receberam o Espírito Santo. Então, eu estou fazendo no mês de Maria, é isso que eu estou querendo compartilhar com vocês, o mês da nossa Mãe Santíssima, que apareceu em Fátima no mês de Sivan, que é o mês de Gêmeos da Kabbalah, falei agora o mês só para que vocês entendam, no mês de Sivan, no dia 13 de maio, e pediu que os seus meninos, as 3 crianças viessem 6 vezes seguidas em dias 13 sequenciais. Por que ela pediu isso? Isso foi um trabalho maravilhoso espiritual, feito em 6 passos. Nós falamos do 7, falamos do 8 e agora vamos falar do 6. O 6 é o número da estrela de 6 pontas. É o número que cabe a nós fazer movimentos. É o 6º dia da criação, quando foi criado o ser humano, macho e fêmea. O 6 é o movimento que nós podemos fazer internamente, representado pela estrela de 6 pontas, para ascendermos ao 7, que é o Shabat, e chegarmos ao 8. O mês de Sivan, que é o mês que estamos vivendo, que foi o mês que a mãe resolveu escolher para aparecer em Fátima e pedir que 6 vezes fossem feitas, e as pessoas que são católicas que fazem 6 dias 13, provavelmente nem estão sabendo que estão fazendo uma magia sagrada, né? Nós vamos aproveitar que estamos no mês de Sivan, hoje, perto do dia 22 de maio, e vamos usar o Salmo 119. E o que eu vou usar? Eu vou usar as letras que correspondem ao mês de Sivan. Quem estuda um pouco de Kabbalah aqui que está me vendo sabe disso. As 2 letras hebraicas, porque cada mês hebraico tem 2 letras. Uma letra específica do mês e a letra correspondente ao planeta. E Sivan tem a letra Zain e a letra Resh. A letra Zain, que é parentada do nosso Z, né, que parece uma espada com uma coroa, é a letra forte, Zain, né? É a letra do mês de Gêmeos, que é o mês da dualidade que deve se fundir. E Resh é o planeta Mercúrio, que corresponde aos Exus, até que corresponde ao mês da comunicação, da nossa conexão com o divino. É o mês sagrado do Pentecostes. Então eu vou falar no Salmo 119, em português e em hebraico, o capítulo correspondente à letra Zain e o capítulo correspondente à letra Resh, a letra do mês, as 2 letras do mês de Gêmeos. Para quê? Para que nós possamos nos conectar à Rita de Cássia, a Mãe Santíssima e a força do Pentecostes, para que cada um de nós possa receber, e sempre é tempo, a presença do Espírito Santo e despertar o Espírito Santo, que é Deus em nós. Essa é a sagrada expressão do Espírito Santo. Então vamos lá, gente. Vou ler a letra Zain, o capítulo da letra Zain em português, depois lerei em hebraico, como eu tenho feito aqui nas últimas semanas, porque eu peço que todos se concentrem, porque isso aqui não é uma leitura pura e simples, já é uma conexão, já é uma oração. Vamos pedir por todos, vamos conectar-nos com Rita como canal, vamos conectar-nos com a Mãe Santíssima, que conduz a nossa vida, Maria, que representa a Mãe Divina, que conduz esse mês. Vamos conectar-nos com essas 2 sagradas mulheres, com o sagrado feminino, e vamos conectar através delas no casamento sagrado com o Pai, formando a unidade e o Espírito Santo. Zain, em português. Lembra-te da palavra que deste a teu servo, pois através dela me transmitiste esperança. Ela é o meu conforto em meio a qualquer aflição, pois a tua promessa preserva a minha vida. Arrogantes zombaram cruelmente de mim, contudo eu não me desviei da tua Torá. Eu lembrei todo o teu juízo desde tempos passados, e com isto me senti confortado.
Indignação de mim se apoderou à vista dos ímpios que renegam os teus preceitos. Os teus estatutos, a tua palavra tem sido a inspiração dos meus cânticos, por onde quer que eu peregrine. Olha que coisa bonita, gente. A tua palavra é a inspiração do meu cântico, diz Davi, por onde quer que eu peregrine, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, nada temo, porque tu estás em mim. Gam ki elech begitz al mavet, lo irará ki ata imadi. Mesmo em plena noite, eu lembro do teu nome e me mantenho na observância sagrada da tua Torá. E esta alegria é a minha porção, para cumprir sempre a tua palavra. Olha que coisa linda, gente. Vou ler em hebraico agora, porque o hebraico, como língua mântrica, traz a força mântrica. Eu espero que todos, mesmo sem entender, se concentrem, que todos aqueles que estão conosco aqui vibrando, a Rita, o arcanjo Michael e todos os arcanjos possam estar conosco, com todos nós nesse momento. Zahar darva levadecha al asher yachaltani zot nechamati viani ki imaktecha yantani zidim chelitzani ad meod mitoratecha lo natiti zaharti mishpatecha meolam Adonai vaitchanam zalachfa azartani משחיים עוזבי תרתך, זמירות חיו את חוקיך בבית נגונירי. זכרתי בלילה שמך אדוני, ושמתה תורתך. זאת היית לי, כי תיקותיך נצרתי. Agora vou ler a letra Reis. Li a letra Zain, correspondente ao mês de Sivan, e agora a letra Resh, correspondente ao planeta Mercúrio, que nos conecte o Mercúrio com a sagrada luz, com o estado de virgindade da nossa alma, com a Mãe Santíssima, com o Espírito Santo. Em português, no Salmo 119, sempre: vê a minha aflição e liberta-me, pois a tua Torá eu jamais esqueço. Pleiteia a minha causa e traze a minha redenção. Preserva a minha vida conforme a tua palavra. Longe dos ímpios está a salvação, porque teus estatutos não buscam cumprir. Muitas são as tuas misericórdias, ó Eterno. Guarda a minha vida segundo os teus julgamentos. Embora muitos fossem os meus opressores e os meus perseguidores, eu não me desviei em nenhum momento da tua presença. Eu enfrentei os traidores, eu enfrentei e encontrei o meu caminho, porque a tua palavra eles não observaram, mas eu sim. Vê como os teus preceitos, ó Eterno, e mantém a minha vida conforme a tua misericórdia. Vê como eu sigo os teus preceitos, ó Eterno, e mantenha a minha vida com a tua misericórdia. Verdadeira é a tua palavra sempre, e eternos são os teus juízos. Vou ler agora então em hebraico. Rie oni vechaletzeni ki toratecha lo shacharti riva revio gialeni למנתך חייני, רחוק מחשאים ישוע, כי הוכיח לא דרשו, רחמך רבים אדוני, כמשפטך חייני, רבים רודפי וצרי, מדבריך נראתי, ראיתי בגדים והתקטעת, אשר אימתך לא שמעו, ראה כי פיחודיך אהבתי אדוני, כחסדך חייני. ראש דברך אמת, ולעולם כל משפט
tzidkeicha. Verotzicha or tzidkeicha umishpatecha katzachorayim. Tu fazes brilhar a luz da minha justiça como a luz do sol. Rita, guarda cada um de nós. Guarda com teus caminhos celestiais os nossos caminhos nesse mundo. Leva-nos aos pés da Mãe Santíssima. Que nós todos agora aqui, reunidos como um grande rosário de luz, cada um de nós uma conta, conectadas, todas elas, uma a outra, com a força da Tua presença. O coração sagrado da Mãe une-se ao Teu, Rita, e o Teu une-se ao nosso, e nós unimos-nos à presença do Pai, aguardando a força do Espírito. A força do Espírito Santo que vem do alto, nos toca, nos ilumina a todos, nos preserva, nos liberta, nos vivifica. E que essa força possa, compartilhada por cada um de nós, num rosário que brilha e tem no seu centro todos aqueles que nesse momento necessitem receber, aqueles que sofrem por qualquer motivo, pela dor, pela fome, pela perda, pela depressão, pelas lutas, que eles possam receber essa luz curadora, porque Tu és, Rita, a Santa dos Milagres, e nesse momento nós todos somos uno contigo, unidos pela oração, pela fé, ainda que a nossa fé titubeie, ainda que resvalem os nossos pés, mas os anjos sagrados não deixarão que eles resvalem mais. Os nossos caminhos serão trilhados nos santuários internos da Tua presença. Que essa luz se manifeste, curadora, Rita. Que se espalhe também como um manto que envolve os nossos amados, cada um deles, todos eles, e que nós todos também possamos receber essa luz e em gratidão compartilhar a Tua presença, caminhando como Tu fizeste, com os pés no mundo, nós que podemos fazê-lo, levando a mensagem que Tu viveste, que Agostinho viveu, que João Batista viveu, que Siddhartha Gautama, o Buda sagrado, viveu a compaixão infinita, que nós possamos fazer da compaixão, a compaixão em todos os níveis, o espelho da nossa vida, no silêncio ou na presença, na palavra ou na escuta, no gesto ou nos olhos cerrados da meditação. E que isso nos traga paz e alegria, vida e plenitude. E acima de tudo, gratidão, gratidão e gratidão. Vamos respirar, vamos ficar alguns momentos em silêncio. Nessa gratidão, essa luz possa efetivamente trabalhar através de nós e em nós. Amém.